Nossa, a gente comete muito erro quando a gente começa. Um dos erros, por exemplo, é você, às vezes, estar tão inebriado por um determinado assunto e você esquecer de mostrar outros lados daquilo que até a gente estava comentando na questão do hospital regional. Realmente você não dá visão, não dá ouvidos a outras pessoas que também fazem parte daquele mesmo assunto. Isso eu acho que é o erro mais grave, porque aí você acaba mostrando só um lado na reportagem e quando vai ao ar, aí o editor fala, poxa, mas você não falou de tal coisa, você não mostrou outra visão, outro lado daquela mesma história. Isso é meio frustrante, porque aí você acha assim, poxa, mas eu achei que estava tão legal, e na verdade você errou. E é um erro crasso, você não ouvir todo mundo que está envolvido naquele assunto. Essa é a principal dica que eu dou. Não entendi a tua pergunta. Quando você viajou para a China? Lá, você fez matéria e tal, você percebeu alguma diferença no jornalismo lá, na China? Como eles abordam e tal, os jornalistas? Olha, lá na verdade, eu não tive contato com os jornalistas lá na China, né? Não sei como é que as emissoras fazem. O que eu sei, que eu assisti às vezes lá, que como, claro, eles estão sob um regime comunista, lá eles são extremamente, eles não deixam o governo, os 9 mandarins, né, lá da China, eles não deixam as informações, o que se faz dentro daquele país, eles não deixam vazar. Então, se vem um estrangeiro lá, claro, ele não vai conseguir transmitir determinadas matérias que ele está querendo fazer. Não pode, por exemplo, entrar na cidade proibida, não pode se entrar, não pode mostrar aquilo lá. Agora, o trabalho jornalístico deles, principal, é mostrar só o lado bom do comunismo. Então, isso só o que lá não tem assim uma democracia, sabe? Você não pode falar de uma democracia lá, que eles são tendenciosos para o lado do comunismo, entende? E claro, pelo lado do crescimento da China, eles têm esse lado positivo, né? Que eles influenciam o mundo inteiro, mas o jornalismo lá, pelo que eu percebi, o pouco que eu pude perceber, eles maquiam muito os problemas, porque lá tem muita poluição, vocês sabem, lá é praticamente o país mais que tem o maior grau de poluição do mundo, mas aqui no Brasil, por exemplo, você tem essa democracia, esse aspecto democrático do jornalismo que você pode mostrar os outros lados. Já foi o tempo que você ficava meio assim para não ofender o governo. Hoje em dia não, hoje em dia você pode falar que você não vai ser reprimido por aquilo. Já no comunismo não. Então eles se preservam muito lá. Como fazer matérias não muito chamativas de forma impactante. Eu acho assim, tudo que o homem faz, tudo que qualquer pessoa faz, seja um político numa assembleia legislativa à noite, por exemplo, aquelas matérias à noite que você vai ter que cobrir para mostrar que alguém foi condecorado por uma medalha de honra ao mérito. Então isso é uma coisa que assim, para a Dona Maria lá em casa não tem nenhum valor. Por onde eu tento puxar? Eu tento puxar pelo ensinamento, a melhor qualidade que aquela pessoa tem, por que ele está sendo premiado. Então eu vou tentar pegar alguma qualidade maravilhosa que ele deva ter e destrinchar aquilo, dizer, olha, ele é um exemplo para isso, isso, isso. Então as pessoas em casa podem tomar esse cara como espelho para poder tentar chegar onde ele chegou. Entende? Então, assim, você sempre tem um lado bom, um lado bacana numa matéria chata de fazer. Seja no lançamento de livro, seja alguém recebendo uma medalha. Você consegue extrair. Se você contar e só ficar olhando pelo aspecto do evento em si, aconteceu lá a premiação do fulano de tal, pelo que ele contribuiu para o estado de Santa Catarina. Você não vai dizer nada. Agora, se você puxar a história do cara, você vai ver que ele tem grandes feitos e que isso pode servir de exemplo para muita gente. E aí você vai focar nisso, no valor da pessoa, que ele vai servir de exemplo. Então aí a tua matéria tem algum valor para as pessoas. Não é uma matéria extremamente importante, mas como você tem que fazer, você tem que dar alguma mensagem daquilo. E esse seria o melhor lado, é você extrair o que há de melhor naquela pessoa. Eu acho assim, desde quando eu tinha 9 anos de idade, naquelas famosas redações que os professores pedem, né? O que você quer ser quando crescer? Eu disse, não, eu quero trabalhar em televisão.
Então, desde pequeno eu olhava a televisão e eu tinha um fascínio de ver aquilo. Mas tudo, assim, filme, jornalismo, matérias, grandes reportagens, por exemplo, o Globo Repórter e tal, até mesmo programa de auditório. O programa de auditório talvez seja o que mais te dê essa noção de coloquialismo, de você chegar próximo do teu público. Porque é muito fácil você falar para um advogado, mas é mais complicado você falar para um pedreiro, para uma dona de casa e tal. Porque a tendência do repórter é ele já se impostar como se fosse um cara mais... eu sou mais sabedor, eu sou isso ou aquilo. Então, o texto dele já tende a ser mais complicado. Fazer ele faz umas frases mais complicadas, com uma frase subordinada, que aí já perde meio... A pessoa que está em casa, às vezes, pode não seguir a linha de raciocínio dele. Esse talvez seja o maior perigo. Então, um programa de auditório, às vezes, te dá sacadas assim de, um comentário desse daqui eu posso fazer numa matéria sobre esse assunto, ou sobre tal assunto. Então, tudo que você vê hoje de pessoas em diálogos, até mesmo de filmes, você consegue ter sacadas para fazer a tua matéria. Então, eu acho que, não sei se consegui responder a tua pergunta, mas onde eu quero chegar é um dia poder ter total domínio sobre aquilo que eu estou fazendo. Quer dizer, ou ter um programa de televisão, ou ter um grande programa jornalístico em que eu possa editar, dirigir, fazer tudo. Quer dizer, passar a mensagem que eu quero, a minha linha editorial. Entendeu? Esse seria o meu futuro, talvez. Já que mais a Paulo já foi, por que matéria te identifica mais? Lazer, cultura, polícia, política? Eu me identifico muito com matérias mais de comportamento. Você tentar extrair o máximo das pessoas, tentar ver o lado que às vezes a pessoa não está te falando na entrevista, mas no comportamento dela ela está te dizendo mais. Quer dizer, você olhar para as pessoas com outros olhos, não só ali daquela pessoa que é um advogado, mas sabendo que aquele advogado ele tem uma fraqueza, ele tem algum problema e que aquilo vai interferir na vida dele de alguma forma. Então é você tentar realmente mergulhar no universo daquela pessoa. E isso você só vai conseguir entrevistando, conversando, extraindo o máximo dela. Acho que o conversar é o mais bacana. E uma matéria de comportamento, ele te permite muito isso. Agora, claro, matéria de política, também. O político, ele já tem um discurso pré-formado na cabeça dele, ele já fez um media training, por exemplo, para saber como falar com a imprensa. Paulo Maluf, por exemplo, é o cara que mais sabe falar com a imprensa. O repórter faz uma pergunta para ele, ele consegue responder qualquer outra coisa, menos aquilo que o cara perguntou. Mas é um exercício, você tentar extrair daquele político aquilo que você quer saber, mas você sabe que o cara não vai te falar. Então também é um exercício. A matéria política também te permite isso. Mas se eu tivesse que escolher uma editoria, ou duas talvez, comportamento e tecnologia, que também é uma coisa que você pode extrair muito das pessoas.